assunto na página 126, 126. Estamos ainda falando do Ezequiel 8, no significado visto do número 4 na profecia. Ezequiel 8, vamos ler o versículo 14. Ezequiel 8. Começamos um pouco antes. Não, 14, está bem. Versículo 14. Ezequiel 8, 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ele disse-me: viste isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Então, o que acontece aqui no terceiro passo é que ele vê mulheres chorando a Tamuz. E vamos ler alguns textos para compreender o que é o significado disso. Página 126. Primeiramente, simplesmente, lembramos que o nome do quarto mês babilônico é de uma antiga divindade acadiana. Ok? É o nome de um mês, simplesmente. Mas, depois diz, a vegetação que morria e revivia foi venerada como Deus Tamuz no paganismo. O desaparecer, morrer, da natureza era lamentado em um culto. Então a ideia é que algo morre em inverno e depois na primavera renasce, essa é a ideia desse Deus. Mas vamos entrar um pouco mais nos detalhes disso. Lá na seguinte página, 126, do famoso livro do Alexander Hislop, The Two Babylons. Tem esse livro em português, As Duas Babilônias? Não sei. É um livro antigo que fala dos cultos místicos, especialmente de onde vem o culto da Maria, de onde vêm todos os cultos dessa antiguidade até hoje, como pode ser explicado aqueles cultos. Continuamos aqui desse começo. O original daquela mãe tão amplamente adorada, há uma razão para acreditar, era Semiramis, já referida, que é bem conhecido, era adorada pelos babilônios e outras nações orientais, e que sob o nome da Rea, a grande deusa mãe. Era de seu filho, de qualquer forma, que ela derivava sua glória e todas as suas reivindicações de deificação. Esse filho, embora representado como uma criança nos braços da mãe, era uma pessoa de grande estatura e imensos poderes corporais, assim como das mais fascinantes maneiras. Nas Escrituras, ele é referido sob o nome Tamuz, mas ele é comumente conhecido entre os escritores clássicos sob o nome de Bacchus. Isso é o lamentado. Então, quem é o Tamuz? É o Bacchus, mas de onde vem Tamuz? É o filho de quem? Semiramis. E quem foi o esposo de Semiramis? Nimrod, ok? Então, Nimrod, aquele homem da Bíblia que foi o primeiro de se rebelar depois que a arca ficou nas montanhas, e ele que induz o povo de construir Babilônia, estava casado com Semiramis, mas após a sua morte, ela tem um menino, e o menino tem o nome do Tamuz, mas ela inventa a história que aquele menino é o pai renascido, ok? E ela se vai casar novamente com o seu próprio filho. Semiramis foi casada com o pai do filho e com o seu próprio filho. Mas nas antigas tradições,
aquela mulher é representada mais ou menos dessa maneira. Tendo ela aqui nos seus braços o filho. E dali a religião dos católicos tem adotado aquela ideia da mãe que tem o filho nos seus braços, ok? Não é outra coisa que Maria, mas Maria, assim, na iconologia, na história dos cultos, pode ser trazada até Semiramis, que é a mãe com o seu filho nos braços. Então, Tammuz, se Tammuz é o filho deificado, que é renascido, ou que renasceu, porque em realidade era o seu pai, era Nimrod, então ele é um Cristo, uma figura de Cristo, de um falso Cristo, um anticristo. Ok? Continuamos. Para o leitor ordinário, o nome Bacchus sugere nada mais que folha e bebedeira. Vocês conhecem Bacchus, não? Aquele deus que gosta muito do vinho. Isso é interessante aqui, porque temos agora o deus que gosta demais do vinho. Todo o tempo aquele deus estava bebendo o vinho. E isso é importante aqui nessa história. Nesse momento, o Deus do vinho, o Deus das festas, esse é o Bacchus. Mas não é bem conhecido que entre todas as abominações que acompanhavam suas orgias, seu grande projeto era professadamente a purificação das almas. Okay? Então, Bacchus, isso foi uma religião, não? O Bacchus, o deus Bacchus que bebia e fazia todas essas coisas, não foi somente assim para passar o tempo, mas foi uma ideia de purificação das almas. Mas que ideia é essa de purificação das almas mediante o vinho, mediante os dias, mediante as festas? Okay? É uma outra ideia de purificar as almas. É um evangelho diferente, bem diferente, um evangelho falso. Okay? A purificação das almas é um reavivamento, mas é um reavivamento diabólico, reavivamento falso. Isso é Bacchus, que é o mesmo que Tammuz. Esse lamentado, exibido e adorado como uma criança nos braços da sua mãe, parece, na verdade, ter sido o marido dos Semiramis, cujo nome Ninus, pelo qual ele é comumente conhecido na história clássica, etc. Tem mais detalhes aqui. Vamos saltar ao seguinte parágrafo. Parece ter sido somente agora, quando o herói morto estava para ser deificado, que os segredos misteriosos foram criados. A precedente forma de apostasia durante a vida de Nimrod parece ter sido tornada aberta e pública. Agora era evidente que publicidade estava fora de questão. A morte do grande líder da apostasia não foi a morte de um guerreiro morto em batalha, mas um ato de rigor judicial, solenemente infligido. A mitologia acredita que aquele homem que matou o Nimrod foi o mesmo filho do Noé. Sempre eu esqueço Sem, o justo filho, não? Do Noé que matou a Nimrod. Mas eles, os seguidores de Nimrod, fizeram disso um culto. Disso está falando aqui. Isso está bem estabelecido pelos registros das mortes de ambos Tammuz e Osíris. E agora, nesse culto aqui, vamos ver por que as mulheres choram para ele. Continuar um pouco mais embaixo, onde está em negrilhas. Ok.
Então surgiu a costume de todo ano, no primeiro dia do mês Tammuz, lamentar e chorar por Tammuz. Aqui, é claro, toda a extravagância de idolatria, como encontrando nos livros sagrados caldeus e Maimônides, etc. Vamos a ter outro livro que explica esse detalhe, porque aqui é um pouco complicado como ele explica, eu acho, de onde vem aquela ideia de chorar para Tammuz. Vamos saltar para embaixo, onde fala a cerimônia do choro. Dentre os deuses da Babilônia, nenhum alcançou fama mais ampla e duradoura do que Tammuz, que era amado por Ishtar, a amorosa reina dos céus, o belo jovem que morreu e foi lamentado e veio à vida novamente. Então, essa é a ideia. Ele também morre e ele renasce. Então, isso acontece com Tammuz. Ele não figura pelo seu nome popular em qualquer dos panteões das cidades, mas dos tempos primórdios, dos quais temos conhecimento até a passagem da civilização babilônica. Ele desempenhou um papel proeminente na vida religiosa das pessoas. Tammuz, como Osíris do Egito, era uma divindade da agricultura. E como a colheita Babilônia era uma dádiva dos rios, é provável que uma das suas diversas formas fosse domício, etc. Ele era também a criança, o heróico senhor, o sentinela, o curador e o patriarca que reinou sobre os primeiros babilônios por um considerável período. Tammuz do Abismo era um dos membros da família de Ea, deusa de profundezas. Tammuz, em seu caráter como patriarca, pode ter sido considerado como um refém dos deuses, a forma humana de Ea, etc. Quando Ezequiel detalhou as várias práticas idólatras dos israelitas, que incluíam o culto do sol e de toda forma de répteis e animais abomináveis, uma sugestão dos monstros compostos de Babilônia, ele foi levado à entrada da casa do Senhor, que está do lado norte. Está citando aqui do livro de Ezequiel. E eis que estavam ali mulheres assentadas e chorando a Tammuz. A cerimônia do choro estava conectada com os ritos da agricultura. As deidades do milho eram deidades que choravam. Elas derramavam lágrimas fertilizantes e os semeadores simulavam a tristeza dos pranteadores divinos quando eles lançavam suas sementes no solo para morrer, para que pudesse crescer como o milho. E aqui temos um texto bíblico que ajuda a compreender isso, do Deuteronômio 11, versículo 13. Deuteronômio 11, 13. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporada e a seródia, para que recolhais o vosso grau, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Então, a chuva que produz, e às vezes são duas coisas. A chuva aqui é símbolo dos grãos, mas também é símbolo do que faz renascer o grão, que tem que morrer quando cai na terra. Acho que é claro isso, não?
Então, os grãos, símbolo do choro, caem no céu, mas mesmo os grãos, o chorar, as lágrimas, são símbolo da chuva que fazem que aqueles grãos possam renascer. Outras palavras mais simples, o choro, a simbologia de chorar por Tammuz é um símbolo de uma chuva que produz um reavivamento, um renascer, um renascimento. Okay? Mas, obviamente, isso é um símbolo de uma chuva seródia falsa. Ok? Um falso mensagem que produz um reavivamento dentro do povo. E isso é que também Satanás fez. Temos aqui de mensagens escolhidas, novamente aquele texto. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Já temos lido aquele texto. Quando eles vão produzir novos livros, lembra, não? Quando vai ser introduzido um sistema de filosofia intelectual, tudo isso. Os fundadores falam aqui, desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa, mas isso é introduzido por Satanás, é um falso reavivamento. É uma chuva seródia falsa, que tem resultados, que parece bem. Disso estava falando ontem o irmão Jeff. Se uno não tem claramente entendido, compreendido o que é bom e o que é mal, o que se deveria fazer agora e o que não, vocês poderiam achar que isso é uma coisa maravilhosa. E para mim sempre foi uma questão bastante difícil em Brasil, que tem uma igreja grande, uma igreja que cresce, uma igreja com muitos jovens, felicidade, música, atividades, muito. É bastante forte a diferença, o contraste com outros países, por exemplo, a Alemanha. Ok? Mas você tem que ver se isso é realmente o resultado do que Deus está fazendo. O que você tem simplesmente multidões não é uma prova que Deus fez esse trabalho. Eu lembro bem em Bolívia, onde eu poderia assistir uma campanha de evangelização, como eles fazem as campanhas evangelísticas. E realmente não tem nada a ver com um plano divino. Yeah? Mas o povo entra e tem muitos que se batizam. Muitos. E por muito tempo, Bolívia está um entre os países com o crescimento mais forte do mundo adventista. Mas eu entendi como eles fazem isso. São técnicas de reavivamento que têm um resultado, pelo menos nos livros têm resultados. Muitos desses irmãos batizados por um reavivamento falso, eles não ficam dentro da igreja, não compreendem nada o que significa ser adventista do sétimo dia. Bom, isso é que acontece aqui nesse passo. Isso é que logo, aqui nesses 4 passos, vai nos induzir à última fase. Mas antes de chegar à quarta abominação, vamos ler aqui como continua a rebelião do Satanás quando ele estava ainda no céu. Do Grande Conflito, página 496, embaixo, na página 128. Da falsa interpretação das palavras de Cristo. O que vocês lembram? Primeiro, ciúme, orgulho, algo dentro do seu coração. Logo, nas câmaras segredas, segretismo, falando com os anjos, falando um mensagem falso, dando informações falsas, erradas, para os outros anjos. E logo, que é o terceiro passo que ele vai tomar? Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou à prevaricação e à falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis.
A todos quantos não pode subverter e levar completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu aos que permaneciam fiéis a Deus. E como fim de sustentar sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recriou a falsa interpretação das palavras e atos do Criador. Era uma tática tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Qual é aquele Deus que usa argumentos capciosos, inteligentes? É Hermes, novamente aquele Deus Hermes. É aquela técnica que é originada no céu. Ele inventou aquela técnica e mediante aqui nossa história adventista, entre 1888 e 1919, temos a culminação da fase quando a igreja introduz as novas técnicas de estudar a palavra de Deus. Vamos ter alguns textos agora mesmo. Ok. Podemos abrir outro texto lá na página 142, somente para colocar lá algumas informações. Muitos de vocês já conhecem, mas ainda assim acho que faz sentido ler o que temos lá na página 142, embaixo do Hermes, definição de Hermes, antes de 1935. Antes de 1935, os expositores adventistas da Bíblia, ao menos geralmente, estavam seguindo o método texto de prova de investigação bíblica. Esse texto foi escrito por Raymond Cottrell, Dr. Raymond Cottrell, um teólogo adventista. Aquele que foi o editor do comentário bíblico adventista, entre muitas outras coisas. Okay. Então, continua. 2 eventos, aparentemente não relacionados dessa década, conduziram a uma gradual transição para o método histórico através dos próximos 25 anos, como resultado de que, para os da década de 1960, a maioria dos eruditos bíblicos da igreja haviam adotado esse método. Em 1932, a Conferência Geral concluiu que era necessário atualizar o treinamento e qualificações de pessoas que entravam no ministério da igreja e votaram para estabelecer uma escola de teologia. Somente em 1932. Antes disso, somente tínhamos seminários, escolas bíblicas, ok? E votaram para estabelecer uma escola de teologia. Isto conduziu ao estabelecimento em 1934 em Pacific Union College, do que primeiro foi chamado The Advanced Bible School. Em 1937 foi movida essa escola a Washington, D.C., onde assumiu o nome Seventh-day Adventist Theological Seminary. O segundo evento foi um requisito imposto ao College of Medical Evangelists, Loma Linda University, hoje em dia, de que os alunos aceitos para o curso de medicina fossem graduados de colégios credenciados. Esses 2 eventos, logicamente, tornaram necessário que os colégios atualizassem suas faculdades, incluindo, claro, os professores de religião. Quando os colégios enviaram membros de suas faculdades teológicas para treinamento avançado em tais temas como idiomas bíblicos, história antiga, cronologia, arqueologia e antigos manuscritos bíblicos, gradualmente chegaram a entender a importância dos princípios e procedimentos do método histórico, e ele não fala, não? Método histórico crítico, que ele não fala assim, em formar um correto entendimento da Bíblia. Ok.
Entre os primeiros a participar nesse programa estiveram tais pessoas como Edwin Thiele, Siegfried Horn, Richard Hemmel, Lynn Wood, Heppenstall, Kevin Ness, todos menos se encontrava esperando o doador da vida. Foi meu privilégio familiarizar-me com o método histórico no início da década de 1940. Ele também, Cottrell, ele é defensor desse método. Enquanto ensinava religião no Pacific Union College, segundo o presidente da Research Fellowship Bible, a organização profissional dos professores universitários da Bíblia desde 1942 até 1952. O Dr. Kevin Ness promoveu o método histórico como secretário dessa organização durante esses anos. Ele sempre foi o secretário desse instituto, Biblical Research Fellowship, que hoje em dia é o Instituto de Investigação Bíblica, Biblical Research Institute. Okay? Como secretário dessa organização durante esses anos, foi meu privilégio participar com ele em fomentar seu uso. Para o ano 52, a membresia da BRF havia chegado a mais de 250, incluindo praticamente a cada professor de religião em cada colégio adventista no mundo. 17 eram membros do pessoal nas oficinas centrais da Conferência Geral. Então, o que ele relata aqui é um processo que aconteceu nos anos 1930. Nos anos 1930, quando a igreja decide que tem que elevar o sistema educativo. E para isso, como a igreja não tinha o nível dessa graduação, esse nível, essa formação universitária, eles precisavam outros novos professores. E eles começaram a introduzir professores, não à base da sua experiência religiosa, não à base da sua fé, mas à base do seu título. Okay? Então, muitos novos professores entraram nesse momento para educar, ensinar os futuros pastores e outros estudantes também, mas foram treinados nas universidades do mundo. Okay? Aqui, a igreja faz aquele passo para se alimentar bem oficialmente do vinho da Babilônia, do Bacchus, okay? Do Tammuz. Isso é o que a igreja faz. E ele fala que até 1960, quase todos os professores, os líderes no mundo, já tinham aceitado uma nova maneira de estudar a Bíblia. Não como Guilherme Miller, o método de texto de prova, mas como aquele outro diagrama lá também mostra, não? A ideia um método histórico, como ele chama, e muitos hoje em dia chamam isso de método histórico, mas é somente um derivado do método histórico crítico, onde você não com a Bíblia, não com os textos de profecia, mas com uma lógica erudita, você pode entender, compreender, analisar, interpretar o texto bíblico. Okay? Isso é que acontece aqui, nesse período, nessa segunda fase. Eu acho que é muito bem representado por aquelas mulheres que choram por Tammuz. Um falso reavivamento. Ok. The Doctrine of Christ. Já falamos disso antes. Esse livro vai agora funcionar como um dos livros standard, os livros principais para a educação dos futuros professores. Okay? Então, essas coisas aqui nessa fase entram. Falso reavivamento, um falso Cristo introduzido, mas como Helena White fala do Satanás, é uma rebelião aberta agora. É aberto. Aqueles já são passos que a igreja toma que são bastante oficialmente contra o espírito de profecia. E vocês lembram que também falamos disso a última vez, ou outro momento, que
Nesse momento, a igreja também faz muitas coisas. Depois dos anos 1960, tem o movimento dos estudantes, tem a revista Spectrum. Falamos disso? Não sei se... Não. Ok. O que acontece é que, avançando o tempo, sempre descobrimos mais coisas e tem mais coisas agregando aos estudos. Já fizemos o estudo do destruição de Jerusalém com vocês, não é assim? Não? Com quem? Destruição? Não fizemos? Somente 1 hora. Por isso, ok. Bom, temos que combinar como fazer, não? Yeah. Não dá agora. Em espanhol tem. Mas isso também é antigo em espanhol, tem mais coisas. Aqui, nesse momento, depois dos movimentos nos anos 1960, todo mundo, não? A era dos hippies, não? Flower Power Generation, não? Aí também a igreja adventista foi afetada bastante, forte por isso. Não acham que não? E deixa eu ver só uma coisa aqui, um momento. Uma das tantas coisas que acontecem aqui nessa fase, não? Depois do movimento dos anos 1960, então a igreja adventista experimentava um grande problema entre os jovens. Os jovens que agora também foram jovens treinados nas instituições mundanas, com técnicas mundanas, e eles também, grande parte deles foi nesse movimento de liberar-se das estruturas antigas, das ideias antigas, e eles começaram a se liberar e sair em grandes números da igreja adventista. Grande problema. Tem ainda aqui uma geração antiga e tinha um problema com a geração nova, com essas ideias novas da liberação e desses movimentos. Nesse momento surge uma ideia e um jovem combina com a conferência geral de formar um grupo que ele chama Adventist Association of Adventist Forums. Que é isso? Somente foi assim grupos organizados de estudantes adventistas que acreditam na Bíblia, que acham que o adventismo é correto, mas que querem expressar-se de uma maneira um pouco nova, querem criticar, mas eles acreditam, mas eles querem ter seu grupo. Já não querem ouvir aqueles velhos que falam mais Helena White fala, mas eles queriam estar dentro do seu grupo, ok? E queriam estar no seu grupo, colocando novas ideias, com essa ideia de defender o adventismo, mas aqui eles se organizam nisso, essas agrupações, que têm um resultado bastante exitoso. Eles publicam naquela revista Spectrum. Alguém conhece Spectrum, a revista? Bom, tem hoje em dia uma página web também do Spectrum. Aquela revista é o meio do adventismo intelectual, hoje em dia, ok? Desses tempos. Ainda funciona aquela revista, é muito importante. Na página web você pode entrar lá no Spectrum e você pode ver discussões sobre qualquer tema, qualquer temática. Outro dia eu vi uma discussão sobre o filme do Noé. Se é bom, não é bom. Não, e todo mundo pode participar e colocar suas ideias. Se você é membro do Spectrum ou daquela associação Adventist Forums. E eles não querem destruir o adventismo, eles querem defender o adventismo, mas com a liberdade.
ok? E somente como faz um bom universitário, você coloca uma ideia somente para discutir. Deixa-nos discutir isso. Vamos a colocar todas as ideias, vamos a expressar-nos livremente. Okay? Isso é que acontece aqui nesse tempo. Adventist Forums, Spectrum. O Adventismo tem, pela primeira vez, um meio de expressar novas ideias. Okay? Mas aquelas ideias são ideias sumamente mundanais. Okay? Mundanas. Isso é que acontece aqui. E a base do Spectrum começa a grande crítica de hoje em dia sobre Helena White. O Spectrum é o meio para os intelectuais se expressar. E ali, nas revistas, começam a se produzir aqueles artigos, ideias, defendendo, mas também criticando, destroçando o espírito de profecia. O espírito que hoje nós temos em nossas igrejas, todo mundo, começou aqui em contra do espírito de profecia. Mas aqui, nos anos 60, tive a sua expressão plena, aberta, criticando, não somente criticando a Bíblia, mas também criticando o espírito de profecia de uma maneira histórica crítica. Okay? Por que Helena White falou isso nesse tempo? Pois você tem que ver, era uma mulher, tinha também suas fases, não? Estava ela ela já não tinha esposo, ok? Sozinha ela tinha que decidir, situações difíceis, ok? Uma interpretação psicológica, por exemplo, do espírito de Helena White, que classifica os seus textos à base disso, sociológica, psicológico, etc., etc. Isso acontece nesse momento e o espírito de profecia basicamente é destruído completamente nesses tempos. Okay? Mesmo se eles dizem que acreditam no espírito de profecia, não? Mas o que acontece é que destruem totalmente. Isso é o movimento que acontece nesses anos. Bom, continuamos aqui então com nosso texto. Vamos chegar à última das abominações, do Ezequiel 8. E lógico que aquela abominação é a pior e ao final também. Versículo 16. Ezequiel 8, 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Nós sabemos que Cristo vai vir do oriente, como um relâmpago do oriente. Mas a Bíblia deixa muito claro que eles não estavam olhando a vinda de Cristo. Eles estavam vindo ao sol. Então, eles, com as suas costas para o templo, ou seja, rejeitando o templo de Deus, o lugar da adoração do Senhor, eles dirigem-se ao sol e eles se postram ao sol. O que é isso? Se um se dirige, se um se postra diante do sol. É um símbolo de adorar o dia do sol. É um culto solar, não é isso? Então, eles adorando o sol, decidindo que o sol é o dia, o sol é o símbolo da nossa adoração, isso não é outra coisa do que temos já escrito aqui, a lei dominical, o decreto dominical. Isso é que acontece aqui na última fase. Isso é que vai finalizar a história da Igreja Adventista. Isso é que põe o fim aqui nessas 4 abominações. E vemos isso aqui. Não tem um quinto evento, é o último. E é muito importante compreender como Deus reacciona quando isso acontece.
reage quando isto acontece. Versículo 17. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna-me a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz? Por isso também eu ainda tenho misericórdia do meu povo. Isso que fala aqui. Bom, se eles não compreendem ainda, bom, vamos falar de novo para eles e vai ter ainda mais um tempinho extra. Não fala isso não. Fala, por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. A piedade do Senhor acabou na lei dominical, com o seu povo. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que depois da lei dominical, alguns vão se arrepender, vão abrir os olhos, o que passou, o que fizeram. E então eles vão ter tempo ainda, com todo o mundo, um tempo até que Miguel se levanta. Isso que a igreja ensina. Mas essa ideia, essa teologia é uma teologia de morte. Porque significa a morte para aqueles que acham que tem ainda tempo depois da lei dominical. Não tem mais tempo. Deus fala, mesmo que eles gritem aos ouvidos, eu não vou olhar a eles. Acabou. Ok? É muito claro isso aqui. E se vocês têm ouvido esse estudo, normalmente nós continuamos agora com o capítulo 9, para demonstrar que o capítulo 9 também deixa muito claro que a lei dominical é a porta fechada para o povo de Deus. Porque lá fala que primeiro chega o juízo para a casa de Deus. Ok? Então aqui acabou. As 4 abominações são um símbolo de um processo do que acontece no povo de Deus, na história. Isso é a história da igreja, desde 1844 até a lei dominical. Aqui acaba. Isso é que temos visto também na história. Zedequias, que é o último rei desses 4, acabou com ele. Foram sacados os seus olhos, não tinha mais como ver. Não pode ver mais o Redentor. É impossível. Acabou. Isso é o que as 4 abominações contam para nós. Vamos aqui no texto, somente para adicionar algumas informações. Primeiro texto, decreto dominical, página 129. Antes disso. Vamos lá no 2 Crônicas 36. Como? Páginas nas apostilhas 129. Vamos 2 Crônicas 36. Segundo livro de Crônicas 36. Vamos ler mais uma coisa aqui do rei Zedequias. Versículo 20 e 21. Está falando de Zedequias, o fim da história de Zedequias. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram.
Então, se a terra tem que repousar, o que foi o que Zedequias não fez? Eles não guardaram o sábado, ok? O sábado anual, o sábado, eles quebraram o sábado. Por isso, Deus tem que restituir os sábados. Isso é a temática do Levítico 26. Vamos começar agora mesmo com esse tema. Okay? Nessa fase, especificamente, a minha Bíblia coloca a informação que Zedequias quebrantou, não guardou os sábados. E Deus tem, por isso, que finalizar com aquela história desse povo, culminando nesse rei. Acho que somente vamos lá na seguinte página, 130, porque fica muito claro o tema aqui dos Zedequias, o tema da lei dominical, mas queremos saber a última fase da revolta do Lúcifer, a quarta etapa, a quarta fase. Deus, primeiro texto, conflito dos grande controvérsia 497. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Ok? Isso aqui é a última fase. Primeiro dentro do coração, depois falando com outros, secretamente, depois já tem uma outra teoria opondo-se a Cristo, mas agora a última fase é revolta ativa. É mais forte. Yeah? Não tem mais como culminar isso. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pode levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. Ardilosamente apresentara o lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude a fim de atingir seus objetos. Seu poder para enganar era muito grande e, disfarçando-se sob um manto de falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter, o ver para onde levava a sua obra. Bom, ok, acabamos aqui com esse estudo do número 4 dentro de Ezequiel 8. Somente lembrar, também aqui temos colocado, tem mais aspectos, não? Tem Tiatira aqui como a última das 4 igrejas. Não? Éfeso, a primeira, esqueceu o primeiro amor. Yeah? E o amor que Satanás também tinha ao começo para com Cristo, desapareceu e entrou ciúme. Mas aqui ao final, Tiatira é a igreja que vai adorar o domingo. Paralelo perfeito. Um ponto que o irmão Mark Bruce sempre gosta de ressaltar é que no estudo do Joel, aqui os 4 fases, fala que tem os pecados dos seus pais que são repetidos. Okay? E aqui nessa história é uma história dos pecados dos pais. Manassés, Joaquim, Zedequias, eles continuam, repetem, lembram-se dos pecados dos pais e não se distanciam deles. Mas aqui na última geração tem um resultado dos pecados dos pais, porque Manassés foi, como a antecipação, você como falou, earnest, a entrada das coisas que iriam de vir sobre o povo. Ok? Então, aqueles fazem a colheita do que foi colocado desde o começo. E também, aqui no último passo, a lei dominical vai trazer
o resultado dos pecados dos pais. Começando aqui, em 1798, quando os pais fizeram uma distância à verdade, quando o protestantismo nos Estados Unidos não queria adotar a verdade, e tem aqui na lei dominical o pecado disso, o resultado de tudo isso. Então, começamos os últimos 10 minutos aqui com o estudo do número 4, dentro do Levítico 26, e esse estudo vai combinar mais ainda tudo o que temos já falado agora. E vai ficar muito mais claro porque nós estamos tomando aqueles 4 reis. Acho que vocês já não vão ter dúvida, porque aqui os 3 reis não figuram nessa linha. Okay? O Levítico 26, eu acho, combina esse estudo. Levítico 26, abrimos as Bíblias em 26, versículo 18. Levítico 26, 18. O mesmo capítulo de Levítico 26 é dividido em 4 partes. No começo, versículo 1 e 2, você tem uma introdução. Também você pode falar como a base. Deus coloca a base, tem que guardar os mandamentos e seus estatutos. Depois, no versículo 3 até versículo 13, temos as promessas para os obedientes. Segundo, terceiro, 14, começam as advertências de desobediência. Mas no versículo 40, até o final, a última parte desse livro, ou desse capítulo, aí tem uma restituição, uma arrependimento, sim, uma restituição do povo, o perdão de Deus, uma restauração, exatamente. Tem essas 4 fases aqui também, essa é a estrutura do Levítico 26. Mas somente vamos olhar agora o que acontece se o povo é desobediente. As advertências e também as... como se fala? Bom, não lembro agora. Versículo 14. Sim, maldições, exatamente, isso está buscando. As maldições. Versículo 18. A primeira vez que Deus dá aquela profecia de tempo. Se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então, dentro do Levítico 26, tem aquelas maldições. Mas as maldições estão divididas em 4 maldições. 4 vezes que a Bíblia fala a profecia dos 7 tempos. 4 vezes. Tem um número 4 dentro aqui, dentro de essa parte das maldições. 18, a primeira vez. 7 tempos, não é outra coisa que 2.520 anos. Okay? Tem uma profecia de tempo aqui, que Deus vai castigar o seu povo 2.520 anos. E isso aqui fala nesse versículo. 19. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Então vamos lá aqui no primeiro texto que temos na página 131, porque os pioneiros também analisaram esses textos, e temos aqui um texto do Apollos Hale, ele que participou na produção desse diagrama
com Charles Fitch. Apollo 6, ele escreveu muita coisa. Ele escreveu em 1843. Por que começaram os 7 tempos no cativeiro de Manassés, 677 a.C.? Essas são perguntas que hoje em dia temos. Qualquer de vocês que comparte o estudo dos 2520 vai ter essa pergunta. Mas por que nós colocamos o começo dessa profecia de tempo 677? Por quê? Não? Por que lá? Somente para aqueles que não têm isso muito presentes. 677, que rei foi conquistado nesse ano? Manassés. Os assírios levaram ele. E aqui começou a profecia dos 2520 anos. E chega até que ano? 1844. Ok? De isso estamos falando. Agora, Manassés. Aqui, Manassés, 677, que dá começo a isso. Fala aqui do Manassés. Ele continua. Primeiro, a própria predição aponta para esse evento. A primeira forma de sua punição mencionada em conexão com a primeira menção do período é: e eu quebrarei o orgulho do seu poder. O que significa isso? Se sua forma real de governo civil está sendo referida aqui, ela nunca foi quebrada antes do cativeiro de Manassés. Embora seja esse o caso, após a divisão dos hebreus nas 10 tribos e 2 tribos, que eles várias vezes foram feitos tributários a estrangeiros, ainda uma divisão permaneceu independente, enquanto a outra era subjugada e feita tributária até seu cativeiro. Mas nesse período, as 10 tribos perderam seu rei. Já temos lido aquele texto. 2 Reis 17, 1 a 18. E tão logo quanto Manassés, o rei da divisão remanescente, foi levado em cativeiro, seu poder como povo independente foi levado. Manassés era o orgulho e ruína dos judeus. Então, quando aqui em Levítico 26, 19, fala: porque quebrarei a soberba da vossa força, isso é que ele usa essas palavras aqui, não? O poder do povo independente, isso é o poder da sua força. A força do povo é o rei. O orgulho, o poder é ter aquele rei, ter um rei, ser independente, mas foi quebrado quando? Com Manassés. Então, aquela primeira menção aqui, do Levítico 26, tem uma aplicação especial para esse rei. Levítico 26, 18, fala do Manassés. Claro, os que têm estudado isso sabem não somente disso, mas aqui tem uma aplicação direta, perfeita a Manassés, porque ele foi aquele que foi quebrado. Okay? O primeiro. Sempre tinha alguém que não estava, mas é o primeiro que foi quebrado. Aí, nesse momento, acabou a história da independência dos judeus. O que mais fala aqui? Porque quebrarei a soberba da vossa força, Manassés, o rei, a independência, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Ok. Vamos somente mencionar isso e acabamos por hoje. Fala lá na página 131, ferro e bronze e cobre. Bronze, do Atos dos Apóstolos 363. Foi quando os céus estavam como bronze sobre Paulo que ele confiou mais amplamente em Deus, mas que a maioria dos homens ele conhecia o significado da aflição. Mas atentai para seu grito de triunfo quando, sitiado pelas tentações e conflitos, seus pés se apressavam rumo ao céu. E a nossa leve e momentânea
tribulação. Em inglês fala aflição. Yeah? Etc. Então, a aflição é um símbolo para bronze. Bronze é aflição. Isso é que vem aqui sobre esse rei. A aflição. Isso que chega aqui nesse momento para a história. Fala também em Profetas e Reis, Acabe sabia que fora pela palavra de Deus que os céus se tinham tornado como bronze, embora procurasse lançar sobre o profeta a culpa pelos pesados juízos que caíam sobre a terra. Então, bronze é ferro, bronze é um símbolo dos juízos e da aflição que vem sobre o povo. Isso aqui começa com aquele rei. Os juízos finais, os juízos que acabam com a existência desse povo. Próxima, abaixo. Acho que já conhecemos aquele texto. Fielmente os profetas continuaram suas advertências e exortações, temerosamente falaram a Manassés e a seu povo, mas as mensagens foram desprezadas. A transviada Judá não queria dar ouvido como amostra, não? Essa palavra, amostra ou a entrada do que poderia sobrevir ao povo se este continuasse impenitente. O Senhor permitiu que seu rei fosse capturado, fosse quebrantado o orgulho do seu poder, da sua soberbia. Esta aflição, seguinte frase, esta aflição trouxe o rei ao seu juízo. Ele é angustiado. Então, aqui essas são as mesmas palavras. Não? Isso é que é descrito na primeira menção do Levítico 26. Ferro, para acabar, fala assim, Testemunhos para a Igreja, tomo 4, página 17. Deus havia dito que seu povo seria salvo, que o jugo que colocaria sobre ele seria leve, se sem murmurações se submetesse a seu plano. A servidão deles foi representada por um jugo de madeira, que era facilmente carregado, mas a resistência seria enfrentada com correspondente severidade, representado pelo jugo de ferro. Okay? Então, Manassés é aquele que leva isso sobre o povo. E temos aqui, então, Levítico 26, a primeira menção de Levítico 26, 18, como paralela da primeira fase, da primeira menção da série dos números 4. 18. Muito obrigado. Acabamos agora, então. Já foi 1 hora. 1 hora, às vezes, vai muito rápido. E vamos orar. Nosso querido Deus, te agradecemos mais uma vez. Os dias avançam, mas também o que tu nos podes instruir e explicar também aumenta. Temos muitas informações. Procuramos que nos mantenhas bem despertos, com saúde e com força para continuar participando. Te agradecemos por essa oportunidade de avançar mais e compartilhar o que precisamos compreender. Querido Deus, te agradecemos também pelo almoço, pela comida que foi preparada, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.